Aliás, João Vitor Xavier, tô ansioso para te ouvir sobre essa chegada do Tite. O que você pensa do novo comandante do Cruzeiro, com toda a sua bagagem, com toda a sua trajetória, mas que na torcida tá dividindo opiniões aí, João Vitor, um abraço. Thiago, nenhum técnico tem selo de garantia e carimbo que vai dar certo. O Cruzeiro contratou ao longo da sua história grandes técnicos que chegaram e não funcionaram por aqui, e outros que chegaram sem nenhuma badalação, sem nenhuma expectativa, às vezes até contra a vontade da torcida, e que deram muito certo. Quer um exemplo? Marcelo Oliveira foi o técnico bicampeão do Brasil pelo Cruzeiro e que chegou aqui contra a vontade do torcedor, porque ele tinha sido ídolo do Atlético. Então o torcedor do Cruzeiro não queria o Marcelo. E o Marcelo deu muito certo, foi um grande técnico, fez um grande trabalho, está na história do Cruzeiro, o único técnico bicampeão do Brasil pelo Cruzeiro. Então, não existe uma garantia de que um profissional vai dar certo. Mas acho que tem uma coisa que precisa ser muito valorizada. Quando o clube pensa grande. O Cruzeiro não está indo buscar um técnico qualquer. O Cruzeiro está indo buscar o técnico que comandou o Brasil nas 2 últimas Copas do Mundo. Ponto. É esse o movimento de mercado que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro está indo contratar o técnico que comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. O cara pode gostar do Tite, pode não gostar do Tite, mas não tem jeito de não respeitar a trajetória de quem disputou as últimas 2 Copas do Mundo pelo Brasil, e aliás fazendo um grande trabalho em eliminatórias, de quem é o último técnico campeão do mundo de clubes pelo futebol brasileiro. Muita gente não lembra, Thiago, mas a última vez que o Brasil ganhou um Mundial de Clubes foi com o Tite dirigindo o Corinthians naquele título do gol do Paulo Guerreiro. Então, eu respeito muito quando o clube faz um movimento que tem coerência. E eu acho que o movimento do Cruzeiro, nesse momento, tem coerência. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu não tenho bola de cristal aqui. Eu não sou o Rodrigo Tudor, né? Eu não adivinho o futuro. Eu tenho análise esportiva. E na análise esportiva eu respeito muito o movimento feito pela diretoria do Cruzeiro, que está indo buscar um técnico grande, um técnico parrudo, um técnico que comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo e que é o último técnico do futebol brasileiro a ser campeão do mundo. Ponto. É essa análise que eu tenho sobre o Tite. Torço muito para que dê certo. É um cara vencedor, é um cara da prateleira de cima do futebol, e eu respeito muito o movimento que a diretoria do Cruzeiro está fazendo em torno de um nome grande, de um técnico grande, de um técnico da prateleira de cima do futebol brasileiro. Thiago. Quero ouvir o João Vitor Xavier pra gente fazer um balanço, né? Fiz aqui o grupo de quem fica, de quem sai, o ano do Cruzeiro. Como é que o João Vitor Xavier enxerga isso? Tá chegando também pra roda o João Vitor. Mas dizer a você que a BM Peças é líder em peças para motor, suspensão, freio, veículos nacionais importados. Fica ali em Contagem, na General Davi Sarnoff 3770, entregando em todo o Brasil. abmpeças.com ou no WhatsApp 2191 8181, João Vitor Xavier. E esse 2025 do Cruzeiro, hein, João? Ô, Thiago, torcedor de futebol precisa entender que futebol não se ganha a curto prazo, exceto por uma excepcionalidade. Futebol é maratona, futebol não são 100 metros rasos. Os clubes que dão certo são os clubes que têm planejamento de longo prazo. O Flamengo estava quebrado, falido, moído, fez um trabalho competente. Mesmo com todas as críticas que eventualmente se façam, uma postura ou outra do Flamengo, o Flamengo fez um trabalho sério, competente, começou lá com o Bandeira de Melo, passou pelo Landim e segue nesse momento com pés no chão, com planejamento, com reforma fiscal do clube, com gestão. E hoje o Flamengo colhe aquilo que plantou há mais de 10 anos atrás. O Palmeiras com a Leila, a mesma coisa. Eu tive lá no Palmeiras, o Palmeiras é uma empresa. Né? Você chega no Palmeiras, tudo funciona bem, as pessoas num ambiente organizado, planejado, profissional. E eu tô vendo isso no Cruzeiro. Eu estive no Cruzeiro recentemente para entrevista com o Jardim. Poxa, o que está sendo feito no Cruzeiro é brilhante. Temos de estrutura, de organização, de enxugamento da máquina. Cruzeiro era um cabidaço de empregos no passado. Pô, cheguei lá, um clube enxuto, estruturado, todo reformado, CT bonito, áreas novas sendo feitas. É isso que funciona a longo prazo, gente.
Eu não tenho dúvidas. Olha, escuta aqui o que eu estou dizendo hoje. Hoje é dia 16 de dezembro. Uma terça-feira, 16 de dezembro. Escrevam o que eu estou dizendo. Dentro de 3, 4, 5 anos, no máximo, Cruzeiro vai ganhar grandes títulos. Pode ganhar ano que vem já. Pode ganhar daqui a 2 anos. Mas eu não tenho dúvida que num trabalho de 3, 4, 5 anos vai ganhar muita coisa, porque o trabalho é sério, o trabalho está sendo bem feito, está tendo investimento, está tendo planejamento. Então, quando isso acontece, é inevitável, você vai ganhar. Quem está sempre chegando, uma hora ganha. O Cruzeiro está chegando. Chegou ano passado numa final de Sul-Americana, brigou pelo título brasileiro esse ano, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Daqui a pouco a bola, ao invés de bater na trave e sair, bate na trave e entra. Vai ser campeão de coisa importante, porque o trabalho está sendo sério, está sendo bem feito. O trabalho de base, de estrutura, de contratar jogador novo, de organizar CT, departamento médico, fisiologia, departamento físico, administração. Acabou o cabidaço de emprego que tinha no Cruzeiro, Thiago. Então, é assim que as coisas funcionam. E o torcedor tem que parar de querer solução de curto prazo. Estou falando isso para o Cruzeiro e estou falando isso para o Atlético, que também tem um trabalho sério, bem feito, honesto, e que já colheu frutos a curto prazo e que vai colher frutos a longo prazo. As empresas que fazem análise de clubes apontam o Atlético hoje, Thiago, como o 4º clube mais valioso do Brasil. O Atlético chegou a 3 finais, perdeu as 3 finais, mas está no caminho certo também. Eu não tenho dúvidas de que o Atlético vai brigar por títulos importantes ano após ano. E como eu disse para o Cruzeiro, quando o trabalho é bem feito, é sério, é honesto, é de longo prazo, a bola, ao invés de bater na trave e sair, ela vai bater na trave e entrar uma hora. Porque é assim que funciona. Passamos anos, Thiago, criticando oportunismo no futebol. Dirigente que gastava mais do que devia, que não tinha responsabilidade. E hoje, quando a gente tem futebol profissional, a gente tem que ter paciência de entender que não vai ganhar todo dia, toda hora, todo ano, mas que, quando você está brigando na prateleira de cima, inevitavelmente, em algum momento, você vai ser campeão. Então, o torcedor mineiro precisa ter, primeiro, reconhecimento do que 2 abnegados estão fazendo. Pedro Lourenço pelo lado do Cruzeiro e o Rubens Menin pelo lado do Atlético. São homens vencedores, sérios, dedicados, que não precisam de Atlético e Cruzeiro para nada, para nada. Cruzeiro e Atlético é que precisam deles e que estariam numa situação muito pior do que estão se não fosse o que ambos estão fazendo pelos seus clubes. Então é preciso ter paciência, respeito e pensamento de longo prazo no futebol mineiro. Para mim, Thiago, o ano do Atlético do Cruzeiro não foi um ano excepcional, mas foi um bom ano. Um ano digno, à altura de clubes grandes como Atlético e Cruzeiro são.